Hoje é um dia especial, amém? Um dia onde nós podemos pensar naquilo que Jesus fez. Você pode falar, mas você comemora Natal, Jesus nem nasceu no dia 25. Sem discussões teológicas, Jesus não nasceu no dia 25, mas nós usamos essa data para comemorar o nascimento de Jesus, e eu quero te incentivar, comemore com a sua família. Comemore o Natal. Comemore o Natal. Por algum tempo parece que, não sei se a religiosidade ou nossa imaturidade às vezes tenta roubar esses momentos de comunhão que nós podemos ter com as nossas famílias. A gente entra em algumas discussões que não levam a lugar nenhum. O provável nascimento de Jesus foi em setembro, perto da festa dos tabernáculos. Só que foi instituída essa data para a gente comemorar, então comemore. Comemore, relembre, pense, medite sobre o que foi a obra de Jesus na cruz, o que ele veio fazer aqui, por que ele nasceu de uma virgem, por que ele se entregou. Amém? Eu queria que vocês podem acender a luz para mim? Fica um pouco mais difícil assim, fica melhor. É melhor ver vocês assim, fica muito escuro. Quero dar os bem-vindos àqueles que nos visitam. Nós temos alguns visitantes aqui. Eu quero apresentar um casal especial, o pastor Rudy e a pastora Cibele. Queria que se colocassem em pé. A Beli está lá atrás. O Rudy e a Beli são um casal especial. Eles foram pessoas que me influenciaram na caminhada quando eu era jovem. Eu ainda sou jovem. Mas eles me influenciaram muito na minha caminhada. Então, se vocês puderem dar um abraço neles, conversarem um pouquinho com eles. Ele vai ficar bravo porque eu chamei ele de pastor, mas eles são pastores. Há uma unção pastoral sobre a vida deles. Nós reconhecemos isso, e a hora que você puder ter um tempinho, dê um abraço nele, converse com ele. Eles têm coisas preciosas para passar para vocês, amém? A Cibele e a irmã do Caio, eles são pessoas especiais, amém? Abram lá comigo em Lucas 2:11. Quando aconteceu o teatro aqui, eu não sabia sobre o teatro. Eu sabia que ia ter um teatro, mas eu não tinha visto o teatro. Eu quero continuar a peça do teatro na pregação, amém? Abram comigo lá em Lucas 2:11. É legal quando tem essas Jesuscidências, né? A gente vai vendo o Espírito Santo se movendo, dando ideias, trazendo a criatividade no meio da igreja. Lucas 2:10, ele fala assim. A palavra de Deus fala assim, ó. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Pois na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Nasceu o Salvador. Só precisa de um Salvador quem precisa de salvação. Só precisa de um Salvador aquele que reconhece que ele necessita de salvação. E quando nós começamos a pensar no nascimento de Jesus, o nascimento de Jesus, quando Jesus nasceu, ele nasceu para ser o Salvador da humanidade. Só que para nós entendermos a necessidade que nós temos de um Salvador, nós precisamos entender que nós estávamos perdidos e sem salvação. Nós precisamos absorver esse entendimento. Eu necessito de um Salvador. Eu necessito de uma pessoa que salve a minha vida, porque a minha vida está indo em um lugar de morte. Eu estou condenado. Quando a Bíblia fala assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus deu o seu filho não para que julgasse o mundo, mas para que salvasse o mundo. Jesus não veio para julgar o mundo, porque o mundo já estava julgado. O mundo estava julgado e estava condenado. Eu e você estávamos condenados. Você pode perguntar para mim, mas por que eu estava condenado? Por que há condenação sobre a minha vida?
Ponto 1. Primeiro, por causa do pecado de Adão. Nós conversamos muito esse ano sobre isso. Adão era o governante da terra. Quando Deus estabelece, ele faz toda a estrutura da terra, ele cria a terra, ele cria o homem e a mulher, e ele coloca Adão e Eva no topo, e Adão um pouco acima da mulher. Para que ele governasse, ele fala, governe, dê nome aos animais, cuide, lavre, fique aí, cuide disso. Quem que era o governante da terra? Era Adão. Quando Adão cai, ele entrega todo esse domínio, esse governo nas mãos de Satanás, daquele que o enganou. E fica todo o domínio da terra nas mãos de Satanás. E às vezes a gente brinca, né? Não, mas foi Eva que pecou, porque ela que pegou o fruto. Não, queridos. O pecado de Adão é muito maior do que o pecado de Eva. Porque a Bíblia fala que Eva foi enganada. Eva, ela foi enganada pela serpente. Adão, ele escolheu ficar do lado de Eva. Adão não foi enganado, ele foi consciente. Ele sabia o que ele estava fazendo. Eva foi enganada, Adão não foi enganado. O governo estava sobre as mãos dele, ele não foi enganado. Por isso que se fala o pecado de Adão, porque ele tinha recebido a revelação. Quando Deus fala para eles não tocarem na árvore do fruto, do conhecimento do bem e do mal, que não era para eles comerem daquela árvore, Deus falou para Adão. Eva não havia sido criada ainda. Logo depois Eva foi criada e Adão repassou a informação para Eva. Adão tinha a palavra revelada, vinda direto do trono de Deus. Eva tinha aquele conhecimento transmitido por Adão. Tanto é que quando a serpente aborda ela fala, não, dessa árvore nós não podemos nem tocar, nem pegar, porque senão nós morreremos. Deus não falou em não tocar e não pegar, Ele falou em não comer. Essa é a palavra revelada. Aí a gente começa a entender um pouco de doutrina, né? Às vezes Deus fala uma coisa e vai... Não pode isso, daí não pode isso. Consegue entender? Palavra revelada. Por isso o pecado de Adão. Então nós nascemos dessa raiz. A partir de Adão, toda a descendência de Adão, até chegar nos dias de hoje, toda essa raça humana, ela foi condenada pelo pecado de Adão. Todos nós nascemos debaixo do pecado. Todos nós nascemos com essa semente corrupta. E todos nós somos pecadores. A Bíblia fala em Romanos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quando a Bíblia fala de todos, Ele está falando de mim e de você. Por causa do pecado de Adão, nós nos tornamos pecadores e nós estávamos, ou alguns ainda estão, condenados pelo pecado de Adão. Mas nós também estamos condenados pelos nossos pecados. Além de estarmos condenados pelo pecado de Adão, nós estamos condenados pelos nossos próprios pecados. Deus, quando o homem cai, lá logo em Gênesis 3, ele já lança uma profecia, dizendo que da semente da mulher nasceria um, que feriria a cabeça de Satanás, e Satanás feriria os seus calcanhares. E ali Deus já estabelece um plano de restauração para a humanidade. Deus chama o povo de Israel, separa esse povo, para que haja um modelo. Ele tenta montar um modelo com o povo de Israel. E Ele entrega a sua vontade em formas de lei nas mãos do povo de Israel. E existem 3 tipos de leis, que são as leis cerimoniais, as leis sociais e as leis morais. E as leis morais, elas vêm em forma de pedras e é entregue nas mãos de Moisés. E essas leis são os 10 mandamentos. E nós pecamos em cima desses 10 mandamentos. Quer ver uma coisa? Você já mentiu? Não precisa responder. Você já mentiu? Você já roubou? Alguma vez você roubou? Ah não, eu nunca roubei, mas você nunca comprou um CD pirata, alguma coisa, burlou no imposto de renda? Você já fez isso? Aquele que mente é o quê? Mentiroso. Aquele que rouba? Ladrão. Você já olhou para uma pessoa e desejou ela no seu coração? De forma ilícita? Não levante a mão. Você já fez isso? Então você rompeu mais um. Então dos 10 mandamentos, 3 você já rompeu. Se hoje
em cima da lei. Esqueça um pouco, fecha a janelinha, o homem consegue, a mulher não consegue, né? Homens, fechem a janelinha da graça. Mulheres, olhem, achem o fio aí no meio do emaranhado e despluguem a caixinha, o fiozinho da graça. Se nós fôssemos e fôssemos julgados por esses 10 mandamentos diante de um justo juiz, do qual a gente não consegue enganar, alguém que é onipotente, onisciente e onipresente, sabe todas as coisas, e você está diante do tribunal de Cristo, que todos nós vamos estar um dia, e se você fosse julgado por esses 10 mandamentos, você seria condenado ou você seria livre? Condenado. Todos nós estávamos condenados. Condenados. Nós éramos mentirosos, nós roubávamos, nós éramos ladrões, nós não honrávamos pai e mãe, nós blasfemávamos contra Deus. Segundo os 10 mandamentos, nós seríamos condenados. Nós seríamos condenados. Um dia vamos estar diante desse tribunal. Eu fiquei impactado com o teatro. Um dia todos nós vamos estar diante desse tribunal. E olhe lá o que João 12:48 fala. Preste atenção. Olhe como que esse tribunal vai funcionar. Quem me rejeita a mim e não reconhece as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. O que vai nos julgar? A própria palavra. E eu quero te fazer uma pergunta. Quanto tempo você tem dedicado a essa palavra? Quanto tempo você tem dedicado a entender, e não só entender, mas praticar essa palavra? Porque nós vamos ser julgados segundo a palavra dele. E quanto tempo nós gastamos com essa palavra? Quanto tempo nós investimos nessa palavra? Deveríamos nos esforçar para entender essa palavra e praticá-la, com a mesma dedicação que fazemos para o vestibular e para os concursos públicos. Mas você pode falar para mim, não, mas o vestibular vai mudar o meu futuro. Essa palavra vai mudar a tua eternidade. E nós vemos pessoas se dedicando aos concursos públicos, a vestibulares, e muitas vezes nós não nos dedicamos à palavra de Deus, porque nós estamos construindo um futuro. Só que essa palavra vai mudar a tua eternidade. O que é o teu futuro diante da eternidade? Nós precisamos trazer valores à tona de novo. Nós precisamos entender isso. A palavra de Deus, ela não muda o que eu faço, ela transforma quem eu sou. Ela não muda só as minhas ações. O principal objetivo é transformar quem eu sou, mas essa palavra ela tem que ser viva dentro de mim. E quando ela se torna viva dentro de mim, ela começa a fazer a diferença, ela começa a mudar a minha vida, de dentro para fora. Precisamos entender urgente que nós precisamos de um Salvador. Eu e você, nós necessitamos da salvação que há em Cristo Jesus. E muitas vezes nós começamos a andar com Deus e nós acabamos nos perdendo. Porque nós olhamos para o nosso passado e nós pensamos, eu não era tão ruim assim. Sabe? Deus deve ter me chamado, ou eu devo ter conhecido Jesus, porque eu era alguém especial. Não, querido. Todos nós éramos pecadores. E nós precisamos entender isso. Porque na nossa caminhada a gente vai se perdendo. Nós reclamamos da vida, sabe por quê? Porque nós não entendemos salvação. Nós começamos a andar tristes na vida porque nós não entendemos salvação. Ele nos libertou do império das trevas, nós éramos endemoniados. Sem Jesus nós somos endemoniados. Nós somos guiados pelo príncipe da potestade do ar. Quando entendemos isso, vamos receber Jesus também como nosso Senhor. Nós muitas vezes temos dificuldade de receber Jesus como Senhor, porque nós não entendemos que Ele é o nosso Salvador.
Quando nós começamos a entender que Ele é nosso Salvador, que Ele nos livrou de nós mesmos, que Ele nos livrou do pecado de Adão, que aquilo que Ele fez na cruz nos salvou daquilo que nós éramos, nós começamos a entender Ele como Salvador, porque nós começamos a entender que nós não temos nada para entregar para Ele, e Ele só nos resgatou por puro amor, sem interesse. Foi por amor que Ele nos resgatou. E quando eu começo a entender que Ele é meu Salvador, que Ele morreu em uma cruz por causa da minha vida, eu começo a entender que Ele é meu Senhor. Jesus, Ele é Senhor de tudo, você querendo aceitar Ele ou não, mas Ele é um cavalheiro, Ele não invade a vida das pessoas, Ele não toca em algo que se chama livre-arbítrio, Ele não toca, Ele espera você reconhecer que Ele é Senhor. Olha que interessante, Isaías 9:6, versículo que o Maurício abriu a celebração. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará seu nome, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Interessante que ele fala, e o principado, o governo está sobre os seus ombros. O governo da terra, o governo das nossas vidas está sobre os ombros de Jesus, você aceitando Ele ou não. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Só que quando você começa a reconhecer Ele como Senhor, você vai entendendo o seu propósito de vida. Você vai entendendo o que é o verdadeiro amor. Quando nós cantamos graça real, amor verdadeiro, quando nós começamos a entender que Jesus é nosso Salvador, nós começamos a deixar Ele ser Senhor sobre nós, nós começamos a entender o que é o amor verdadeiro, não é uma religião. Porque muitos vivem uma religião achando que estão vivendo com Jesus. Vivem uma cartilha de regras, achando que estão vivendo com Jesus. Jesus não é uma cartilha de regra, é um relacionamento com Deus vivo. Esse Deus que me amou, porque eu necessitava de um Salvador, eu estava perdido. E hoje sem Jesus eu não sei o que eu seria. Ele é o nosso Salvador. Quando nós começamos a entender isso, nós começamos a valorizar a alegria da salvação. Abram comigo lá em Salmo 51. Salmo 51. Esse salmo Davi escreveu quando ele foi pego. O profeta Natan traz à tona o pecado de Davi. Davi escreve esse salmo. Davi tinha pecado com Betseba em adultério. Foi a Betseba engravida, ele vai e manda o marido de Betseba para o campo de batalha para que ele morresse. Davi, além de adulterar, matou um homem. E ele escreve esse salmo, e olha que interessante. Salmo 51, 12 fala assim: restitui-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, aos pecadores se converterão a ti. Imagine, Davi era para estar na guerra, porque Israel estava em guerra. Ele era para ele estar cumprindo as suas obrigações de rei. Só que aonde que ele estava? No palácio. Fazendo o que? Nada. Geralmente, quando nós não fazemos nada, a gente faz besteira. Ele saiu, ele não estava cumprindo os seus compromissos. Ele não estava cumprindo com as suas responsabilidades. Ele estava sozinho no palácio, foi dar uma volta à noite. Olha a Betseba tomando banho, deseja ela, traz ela, adultera. Faz toda aquela história que todos nós conhecemos. E quando ele escreve esse salmo, ele não fala nada para que Deus restitua outra coisa a não ser a alegria da salvação. Porque Davi ficou no palácio porque ele parou de ter alegria na salvação de Deus. Ele ficou parado naquele palácio, ele não assumiu as suas responsabilidades, porque a alegria da salvação tinha se apagado no coração dele. Ele tinha se esquecido por um tempo que ele era rei de um povo que Deus tinha escolhido. E quero te dizer uma coisa, você é rei de um povo que Deus escolheu. E quando a alegria da salvação apaga no teu coração, você começa a ficar à toa, sem fazer nada. E aí começa o problema na sua vida. Quando a alegria da salvação se apaga no nosso coração,
nós começamos a murmurar, nós começamos a achar defeitos, nós esquecemos que nós somos reis, em cima do povo que Ele escolheu. Interessante que Davi fala assim: então ensinarei aos transgressores. Sabe qual que é o grande problema da igreja? Nós queremos ensinar sem saber a alegria da salvação. Nós queremos ministrar sem saber a alegria da salvação. E quando isso acontece, vira um fardo. Começa tudo a ficar difícil. Nós começamos a murmurar, a reclamar, porque nós queremos ensinar as pessoas, o povo de Deus, aqueles que estão perdidos, sem nós sabermos a alegria da salvação. Sem a alegria da salvação estar queimando no nosso coração. Isso nos leva à depressão. Porque nós queremos fazer que as pessoas sintam ou vivam algo que nós mesmos não vivemos. E nós precisamos entender: eu necessito de um Salvador. Eu necessito de um Salvador. Eu preciso de um Salvador na minha vida. Todos os dias eu preciso de um Salvador na minha vida. Eu preciso meditar sobre esse entendimento: Jesus Cristo é o meu Salvador. Para que a alegria da salvação tome conta do meu coração. Para que eu possa entender quem eu era, quem eu sou. Para que eu possa visualizar a eternidade e saber que nós vamos passar a eternidade com Ele. Que como o teatro nos mostrou, Ele saiu do seu trono, Ele se entregou por nós, Ele morreu para nos fazer livres. Livres do quê? Livres de nós mesmos, livres dos nossos pecados, livres do pecado de Adão, livres de toda maldição, livres da maldição da lei. Porque quando os 10 mandamentos vêm sobre nós, traz uma maldição, é impossível cumpri-los. Por isso que Paulo fala sobre a maldição da lei. Se a lei vier como as tábuas de pedra sobre a nossa cabeça, elas nos tombam para trás. É impossível cumpri-las. Graças a Deus pelo nosso Senhor Jesus, que veio nos salvar. E todos os dias eu tenho que pensar e meditar: Jesus é o meu Salvador. A alegria da salvação, ela precisa tomar conta do nosso ser, para que a gente possa viver uma vida completa, plena. E mais um motivo: quando nós entendemos a alegria da salvação, essa alegria toma conta do nosso ser. Nós começamos a olhar as pessoas que não têm essa mesma salvação, e nós começamos a ter compaixão delas. Nós começamos a querer que elas tenham essa mesma alegria que nós temos. Porque hoje nós somos felizes, amém? Você pode dizer assim: eu sou feliz. Você pode dizer de todo o teu coração assim: eu sou feliz. Por que você é feliz? Não pelas coisas que você tem. Você é feliz porque Jesus te salvou. Esse é o motivo por você ser feliz. Você não é feliz por circunstâncias. Ah, quando eu tenho um emprego bom eu estou feliz. Quando eu estou com dinheiro eu estou feliz. Não, você é feliz porque Jesus te salvou. Você estava indo para o inferno. Queridos, abre um parênteses: o inferno é real. O inferno existe. O inferno é real. Ele existe. Vai haver um julgamento e pessoas vão para o inferno. Isso é real. Isso tem que ser trazido à tona no nosso coração. O inferno é real. Ele existe. É um lugar. Ele existe. É um lugar físico. Ele existe. As pessoas vão para lá. Elas vão sofrer se elas não encontrarem o Salvador. Se elas não encontrarem Jesus. Se elas não encontrarem essa alegria que está enchendo o seu coração. Todos nós precisamos de um Salvador.